Olá, aqui é Márcia Maria do Simples Assim. Estou aqui com um convidado muito especial, que é o Francisco. Francisco, se apresenta. Gente, o Francisco, ele é ancião da Igreja Adventista do Sétimo Dia, aqui da Nova Gerte, São Caetano, né, Francisco? Isso. Sou ancião da igreja, né? Já há bastante tempo. E hoje fui convidado, né? Para estar aqui com vocês aí também, para a gente falar um pouco da palavra do Senhor. Amém. Explica para as pessoas, Francisco, o que é um ancião dentro da Igreja Adventista. Bem, a função do ancião é como a de um pastor. Na ausência do pastor, nós fazemos o apoio espiritual aos nossos irmãos, aos ministérios da igreja, certo? Aconselhamos, visitamos, para que possamos aí acompanhar a vida espiritual de cada membro da igreja. Que eles se sintam acolhidos, né? Mesmo porque as pessoas, não sei se elas têm essa noção de que o pastor é muito atarefado, ele não tem condições, sem uma equipe, né, de liderar sozinho, né, Francisco? Sem os anciãos, ficaria inviável ele realmente exercer a sua função como pastor. Certo. Porque uma pessoa, às vezes, tem pastores que cuidam de 15 igrejas. Certo. Como um pastor poderia estar monitorando todas essas igrejas em um tempo hábil para poder resolver problemas, né? Certo. E os anciãos, eles atuam, né? Como um pastor, vamos dizer assim, não remunerado, né? Certo. Então, é um prazer. É um trabalho para a obra, né, Francisco? Sim, é um trabalho muito importante. Muito importante. E assim, a gente fala que não é remunerado, mas é muito trabalho, né? A gente que participa ali sabe disso, é muito trabalho, é muita responsabilidade. Bastante. Mas eu acho que a maior responsabilidade é perante o Criador, né? Exato, porque quando ele distribui os talentos, os dons, né, como tem na parábola da palavra do Senhor, os dons são para ser usados em favor de sua obra. Sim. Então, quando a pessoa tem esse tipo de dom, né, que é do ancianato, que Paulo chamou de presbíteros, né? Certo. Eles têm uma responsabilidade muito grande. Sim. Porque ele pode abrir o céu para alguém ou fechar. Ou fechar, né? Exato. Perfeito. Bom, você veio com um tema aqui maravilhoso. Sim. Qual é o tema? O nosso tema é o despertar da esperança, porque todos nós, os cristãos, a nossa esperança é a volta de Jesus. Certo. E a Bíblia, ela está repleta de informações sobre essa volta de Jesus, né? Onde hoje nós estamos vivendo o limiar dessa eternidade. Certo. Jesus está bem próximo de voltar, conforme a palavra do Senhor. Então é um tema bastante interessante que eu trouxe para nós abordarmos hoje e assim vocês conhecerem mais sobre a volta de Jesus. Perfeito. Bom, como nós vamos falar de um tema aliás, tudo que se refere à Bíblia é muito especial, né? Francisco, faz uma oração pedindo para que essa mensagem chegue aonde ela precise chegar, né? Vamos orar. Querido Deus, estamos aqui para sermos teus portas-vozes. Amém. Queremos aqui, ó Pai, ser a tua boca, Pai, para que o Senhor fale e nós nos calemos. Amém. Que a nossa mente esteja preparada para receber essa palavra com a atuação do Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos lá. É um tema atual, né? É muito triste, eu vejo, assim, as pessoas ligarem o quê? Olha, desde quando eu me entendo por gente que eu ouço falar que Jesus vai voltar, que Jesus está voltando, e aí termina caindo por descrédito. E, na verdade, para um estudante de profecias, que, aliás, todo mundo deveria estudar profecia. Sim. Eu falo que a pessoa deveria se dar ao privilégio de estudar profecia, né? Ela vê que agora não tem por onde fugir. Todas as profecias
né, estão ali literalmente se cumprindo. Sim. Então, estamos na última igreja, né, na 7ª igreja, enfim, você vê os cumprimentos ali, mas segue aí você, Francisco. Jesus, mais de 2000 anos atrás, falou para os discípulos, né? Os discípulos ali preocupados com algumas coisas que Jesus estava falando em ir, e ele falou, e quando é que vai suceder essas coisas? Aí Jesus tem o famoso capítulo 24 de Mateus, né? Que falam, né? que é uma mini profecia, Isso. né? Exato. E ela tinha uma profecia dupla. Tanto para aquele tempo e para o tempo o nosso, e para né? o nosso. Se sim. cumpriu lá no tempo deles, que Exato. foi a conquista de Jerusalém, destruída pelos romanos, né? Isso Sim. lá no ano 70. Sim, no ano 70. Depois de Cristo, né? Isso, quando ele veio aos céus. Mas nós precisamos ter uma ideia. Como nós esperamos essa promessa da volta de Jesus, a primeira coisa é nós não olharmos para o mundo, né? Com medo, para essa profecia com medo, porque se nós estamos nos preparando para a volta de Jesus, sim, não precisamos temer a nada. Deixa eu abrir um parênteses aí, dizendo que eu li aquele livro Eventos Finais, que eu aconselho a todos, sim, vocês que tiverem oportunidade de ler os eventos finais. Muito bom. E aí eu emprestei para um colega, né? E esse colega leu e na metade do livro ele me chamou e falou, toma esse livro. Eu falei, mas por quê? Não, eu li esse livro, eu tive pesadelo, não sei o quê, eu não quero saber. Eu falei, mas agora que é hora de você ler, se aprofundar e ver, sim, o que o livro tem. Porque eu sempre gosto de falar o seguinte, Apocalipse, o significado é revelação, porque a profecia está em Daniel. Sim. Mas a questão é, a revelação, ela nos revela um Deus de amor. Sim. E Deus não quer que seus filhos sejam pegos de surpresa em absolutamente nada. Márcia, Jesus, ele não vai condenar e nem vai salvar alguém injustamente. Essa certeza nós temos que ter. Como é confortante você ter essa certeza. Com certeza. Porque quando ele fala em Mateus, comparando a sua volta, né, os sinais da sua volta como dores de parto, quando a gente lê aqui o capítulo 24, o que isso significa? Para nós, hoje, no nosso tempo atual, essas dores de parto são justamente os eventos que estão acontecendo. Desastres naturais, crise política, um esfriamento moral das pessoas hoje. Uma inversão, né, de valores jamais visto, né? Ele diz que isso iria aumentar com intensidade. Exatamente. E nós podemos observar que isso está acontecendo, né? De Caim e Abel, depois que ele matou o seu irmão, sim, as coisas só veio piorando cada vez mais, né? E hoje nós estamos aqui nessas condições. E o que é interessante é que a teologia bíblica, né? A teologia que realmente nós nos baseamos, os adventistas do sétimo dia, nós entendemos que o tempo do fim, se nós formos estudar ali Daniel, né? Sim. Começou em 1798, né? Esse tempo do fim foi que ele deu início, né? Sim. Então a gente tem que estudar Daniel, Apocalipse, para outra oportunidade para poder entender, né? Sim. Que é um estudo bem aprofundado. A maior profecia das 2.300 tardes e manhãs. Exatamente, né? É onde as pessoas não gostam de parar para estudar um pouquinho, mas quão libertador e quão confortador é quando você entende a maior profecia bíblica, que é a dos 2.300 tardes e manhãs, né? E ali te abre um leque para que você consiga entender, compreender de uma forma tranquila, sem se deixar levar pelas coisas que tem na internet que deixa qualquer um louco. Claro. Deixa qualquer um louco desestabilizado. Né? A base bíblica, né? A Bíblia é a nossa única regra de fé. Exatamente. Se nós quisermos saber sobre algo, né? Principalmente que seja escatológico, ela que vai nos ensinar. Ela, mesmo porque eu sempre falo assim, o que está escrito, que já se passou, não se cumpriu 60%, 80%, 90%, 99%, se cumpriu 100% ali. E eu confesso, Francisco, que eu me emociono quando eu vejo a precisão, os detalhes que Deus traz
ali na profecia, em Daniel, em Apocalipse. E na profecia de Daniel, capítulo 2, aonde mostra ali a estátua, Sim. eu falo que mente brilhante do nosso Deus. Ele resumiu a profecia até a volta dele num único capítulo. E numa imagem. Que mente, gente, poderia bolar, enfim, contar toda uma história no único capítulo em uma imagem. Só o nosso Criador. Só Ele mesmo, não tem outro. E é por isso que nós hoje estamos vivendo o que nós chamamos tempo do fim do fim. Tempo do fim do fim. Entendeu? Na cutículazinha do dedinho mindinho do pé da estátua. E o que é interessante é que a profetisa, né, inspirada, Ellen White, ela fala algo a respeito para nós no seu livro Testemunhos Seletos, volume 3, página 280, que é justamente para que nós estejamos atentos a isso. Se pudesse colocar aqui na imagem para nós vermos o texto dela. Você consegue passar aqui. Olha só o que ela fala no seu livro. As agências do mal estão combinando suas forças e se consolidando. Sim. Estão se fortalecendo para a última grande crise. Grandes mudanças estão prestes a operar-se em nosso mundo e os movimentos finais serão rápidos. Sim. E assim, particularmente, eu gosto muito de profecia, então eu acompanho bastante. Certo. E eu falo, a gente fala muito sobre o decreto dominical, muitos acreditam, outros não acreditam, outros não sabem o que vem a ser, mas o fato é que esse decreto dominical, ele já começou. Quando o Papa entrou na Casa Branca, ali já começou. Então, nós estamos vendo os acontecimentos diante dos nossos olhos. Sim. E o que está acontecendo hoje é que é tanta informação, é tanta coisa para fazermos no dia que a gente não tem tempo nem para orar. E o que é interessante, Márcia, é que Jesus, ele já está em uma fase especial e final de seu ministério sacerdotal no santuário celestial. Exato. E só para abrir um parênteses aqui, gente, eu sempre costumo dizer o seguinte, Francisco, que o santuário terrestre e o santuário celestial é algo que todo ser humano deveria saber, pelo menos do básico. O que é e o que não é. Porque hoje, igual você acabou de falar, o nosso Jesus Cristo, ele está no lugar santíssimo. Exatamente. Hoje, atuando como o meu e o seu advogado. Mas quando você morre, você já não... Ali você já foi selado. Ali ele já passa a ser juiz. De quem morreu. Né? Então, hoje, para quem está vivo, para quem está nos assistindo, hoje ainda é tempo, não importa o pecado que você tenha, se você for até ele é um advogado que nunca perdeu uma causa. Ele não perdeu e ele intercede por nós junto ao Pai. Exatamente, intercede. Tá? Então, ainda há tempo para a humanidade para se arrepender, para que possa aceitar ele como seu salvador, para quando ele regressar, ele dar o galardão a cada um segundo o seu merecimento. É o que a palavra de Deus nos fala. Agora veja, o que nós temos que entender é que a porta da graça, ela ainda está aberta, mas o fechamento é iminente. Sim, porque se eu morrer hoje, ela fechou para mim. Então, muitas pessoas, até mesmo cristãos, vivem de uma forma como se não desse muito crédito a isso, né? A esse fechamento da porta da graça. E para isso nós temos que ter humildade. Aliás, acho que até ignoram. E nós temos que ter que ter humildade, sabe por quê? Porque eu costumo dizer que a porta da graça, ela é de uma altura que você só pode passar por ela de joelhos. Então, tem que haver humildade para reconhecer isso, né? Então, como você falou da profecia das 2.300 tardes e manhãs, né? De Daniel 8,14, mostra, e eu confio piamente nisso. Nós somos a geração do tempo do julgamento. Márcia, eu particularmente, eu não tenho dúvida nenhuma. A nossa vida hoje, de cada um de nós, tá? Cada um de nós hoje, ela está passando por uma revista diante de Deus. Tudo que nós fazemos é anotado,
é registrado. Sim. Tudo. Mas isso não é para causar pânico em nós, mas para nos levar a um arrependimento genuíno, porque ninguém vai para o céu de qualquer forma, de qualquer jeito. Tem que haver um arrependimento, tem que haver um abandono do pecado, tem que haver aquilo que separa você de Jesus Cristo. Sim, eu entendo aí, Francisco, é impossível você chegar a Jesus Cristo e você sair igual. Sim. Né? Não tem como. Porém, o que as pessoas, eu acredito que elas têm é que se dar o privilégio de ir até Cristo. Sim. E aí a transformação, ela é feita à medida que você pede, porque às vezes você tem pecados que você não consegue, mas você sabe que você está errado. Que é o importante, você reconhecer que diante de um Deus santo, você não está de acordo. E aí a questão é você ir até o Pai. Não importa como você esteja, mas você ir até o Pai. Porque quando você vai até Ele, é impossível não acontecer nenhuma mudança. E a mudança, ela acontece de forma gradual, que é o que a gente chama de santificação, Isso. que só vai terminar quando Jesus voltar. E assim, é um processo, né, Francisco? Sim, é um processo. E assim, Márcia, muitas pessoas já chegaram comigo e me questionaram que a nossa igreja é seletiva. Nós selecionamos as pessoas para comparecer à nossa igreja. E isso é uma inverdade, porque a casa de Deus fala que é a casa de todos os povos. Exatamente. Não é isso? A Bíblia fala isso. Exato. Então, quem sou eu? Quem é você para uma pessoa impedir? Exato. Mas uma coisa nós temos que admitir. Jesus aceita as pessoas do jeito que elas são. Mas a partir do momento que essa pessoa tem um encontro com Jesus, ela não consegue ser a mesma pessoa. Não consegue. Você pode ver os relatos bíblicos de todas as Sim. pessoas que se encontraram com Jesus, a vida se transformou. Paulo, né? acho que é um exemplo aí. Sim, Zaqueu. Né? Zaqueu, Mateus, e por aí vai os exemplos, né? A mulher lá, a samaritana. Exato. Não é isso? Maria Madalena. Maria Madalena. Exato. Então você veja, o que você falou, essa questão da mudança, da santificação, existe. Sim, ela é real. Ela é real. E quando nós nos aproximamos de Jesus e sabemos que a sua volta está bem próxima, né? Que assim ele o disse. Sim. Só para você ter uma ideia, tem mais de 2.000 versículos na Bíblia que falam da volta de Jesus. Então é um tema bastante citado na Bíblia, não é isso? Mesmo porque Jesus não quer que ninguém se perca. Isso. Nós temos que viver, nós que esperamos o nosso Jesus voltar. Enquanto ele não vier, como nós devemos viver aqui nessa terra? Porque às vezes existem pessoas que vivem como se Jesus fosse voltar daqui a 200, 300 anos. Às vezes eu tenho a impressão que a pessoa ela não acredita, ela fala, mas ela vai como um lugar legal para encontrar amigos, mas ela não vive. Sim. Né? Tem até uma coisa, se você fosse alguma pessoa muito importante na sua casa, vamos colocar aqui o prefeito de São Caetano. Uhum. Se ele fosse visitar a minha ou a sua casa, como é que deveria estar a nossa casa para chegar nessa pessoa? A gente é adornado da melhor maneira possível. Exato. É isso? Então a nossa espera cristã da volta de Jesus, ela não é uma espera passiva. Eu não vou ficar agora e não vou fazer nada. Ela é ativa e transformadora. Mesmo porque Jesus disse que todo que o aceita é como uma luz, né? Sim. Então você não tem como não refletir essa luz, né? Mesmo você colocando debaixo da cama, ela vai refletir, né? Então veja, eu queria citar alguns pontos de como nós devemos estar vivendo para a volta de Jesus. Se Jesus nos encontrar, quando ele vier vivendo assim, iremos nos encontrar com ele. Primeira coisa é a vigilância e a oração. Nós que estamos aguardando a volta de Jesus, essa profecia, né, se cumprir, nós não temos apenas que ficar olhando para o céu. Nós temos que manter uma conexão com a videira. A conexão. Falar para as pessoas que estão ao meu lado que nós falamos com Deus andando, caminhando, passeando no carro, no trem, porque nós falamos com Deus através da nossa mente. Certo. E é incrível, é por isso que temos que tomar cuidado com as janelas da nossa alma, né? Tomar cuidado com o que a gente vê, com o que a gente come, mas com o que a gente ouve também.
Principalmente com o nosso muro espiritual. Exatamente. Sem ranhuras, sem rachaduras. Temos que ter muito cuidado com isso. Porque o Espírito Santo, ele não faz com que a nossa lâmpada, né, se apague. É ele que vem nos ajudar. Lembra da parábola das 10 virgens? Sim. 5 nécias, 5 prudentes, ok? Veja que ambas iam à igreja, ambas devolviam o dízimo, guardavam o sábado, Sim. Todas. As 10 dormiram. Representa bem, né, o tempo de hoje, né? As 10 dormiram. Mas Exato. as 5 tinham o quê? É o Espírito o azeite Santo, o de azeite, sobra, que era o que é azeite. a comunhão, né? Que é a comunhão. Por isso, Márcia, Márcia, que quando na parábola das virgens é relatado que as virgens nécias começaram a pedir do óleo, sim, das outras, elas não podiam dar. Por quê? Podiam dar. Porque a minha vida de consagração, eu não Sim, posso dar não a tem você. como transferir, né? Eu A não minha posso. vida é minha, né? O meu momento de oração, eu não consigo, minhas orações fervorosas, eu não consigo doar a ninguém. Cada um tem que ter o seu azeite de sobra. E é isso que nós temos que prestar bastante atenção enquanto Jesus não volta. A Sim. nossa vigilância e a oração. Isso nós temos que tomar muito cuidado. Isso é algo que você pode olhar para dentro de você e falar como que está a minha vida de oração. Isso. Né? E assim, uma música secular, você pode estar trocando por um hino, porque um hino, ele te toca, ele te eleva. Márcia. Né? Então, há várias formas de você se consagrar e ter comunhão. Né? Eu falo a você que eu não entendo porque um cristão que tem tantos louvores bonitos, cantores ótimos, com música, letras belíssimas, às vezes trocam esse tipo de louvor que o aproxima de Deus. Que o aproxima, o louvor aproxima. Para ficar ouvindo música secular que não agregue nada na sua vida espiritual. Não, na vida espiritual não agrega em nada. Pelo contrário, o risco, por isso que fala, né? Tomai cuidado com as janelas da alma. Isso. Por quê? Porque aquele momento que eu poderia ter ali, eu já não tenho e eu me aproximo mais do mundo do que do espiritual. E eu tenho que ter em mente a volta. A volta de Jesus. E a comunhão, né? E a comunhão. É o que ele promete. O que ele promete para nós é maravilhoso, é assim, surreal. Veja, Jesus tem um banquete espetacular para nós no céu, nos esperando. E assim, para quem não lê, não está acostumado com a leitura bíblica, em Apocalipse, lá já a partir do capítulo 21, é onde Deus fala o que ele tem preparado para nós, rua de ouro. Então, assim, é coisas que a nossa mente não consegue imaginar. Não consegue imaginar. E só quando você passa pelas ruas e você vê, principalmente nos grandes centros, que você vê pessoas ali jogadas no chão, às vezes família inteira, e famílias inteiras despedaçadas pela droga e tudo mais. E aí a gente volta, porque Satanás, ele disse que ia fazer um mundo melhor. E o mundo melhor ele está mostrando aqui, que é o que ele está fazendo com o ser humano. É o que ele faz com cada um, enganando cada um de nós, né? A palavra de Deus fala que Satanás ele foi homicida desde o princípio. Desde o princípio. Você acha que ele quer fazer o quê com o ser humano? Porque é interessante as pessoas saberem que Satanás tem um ódio mortal do ser humano. Ele usa, ele pega o ser humano, que está tudo bonitinho, principalmente os crentes ali, que as pessoas... os crentes, né? Que tem a sua família, tudo bonitinho, o alvo dele tá ali. Aí ele pega aquela família, desvia ou o marido ou a esposa e faz um estardalhaço ali. Sim. E depois ele dá risada. Porque o objetivo dele é esse, né? E tem muita gente que está trocando isso que Deus tem a oferecer pelas migalhas que o mundo oferece. E o mundo oferece migalhas, além de ser migalhas, depois... fazem mal. Aquelas migalhas vão trazer feridas, né? Outro ponto que nós temos que entender, que nós temos que melhorar antes da volta de Jesus, é desenvolver o nosso caráter. Desenvolvimento do caráter. Sim. Né? Porque isso é o que a gente vai levar. Ellen White fala. Sim, ela fala isso, ela enfatiza isso. Que o único tesouro que nós vamos levar daqui, deste mundo, para o céu é o nosso caráter. Certo. Né? Ela diz isso. Tá até aí no slide, se a gente puder colocar, só para ter aqui uma...
Tá aqui, ó. Um caráter formado à semelhança divina Uhum. é o único tesouro que deste mundo podemos levar para o vindouro. Mas sabe o que está acontecendo, Márcia, hoje com os cristãos? Porque esse é um tema que realmente os cristãos têm que ficar atentos. Ele está deixando a sua bagagem pesada demais na sua caminhada para o céu. Ele está enchendo essa bagagem de tanta coisa terrena, que vai chegar um ponto na caminhada em que vai pesar muito. E ele vai ter que decidir se deixa essa bagagem, né, para continuar a sua caminhada ou se fica com ela. Lembra Igual o sonho, né, que ela teve, né, do caminho estreito. Sim, lembra da mulher de Ló? Sim. Ok. Se apaixonou pelo mundo, né? A sua bagagem estava muito pesada, a sua mochila estava muito pesada. As pessoas falam assim, mas como? Ela só olhou para trás, não é só o olhar. Não era só você tem olhar, que entender, né, o que está por trás ali, disso, né? Então, esse é um ponto muito principal para nós, os cristãos. O nosso caráter, ele tem que ser moldado à semelhança do divino. Lembrando que não é nós que moldamos. A minha proximidade com Deus é que a conexão que vai, exato, com a atuação do Espírito Santo, exato, diariamente. Porque, eu quero que o Espírito Santo me preencha. Não é que ele venha me preencher. Eu que tenho que me preencher dele. Exato. Né? Para que ele possa atuar. Mesmo porque ele não invade, né? Ele não invade. Né? Então, eu tenho que ir para que eu permita que ele venha e faça parte, né? Sim. Deus não arromba portas. Quem arromba é o inimigo, né? Eu vou falar uma coisa aqui para você. O cristão que está aguardando a volta de Jesus, ele não finca raízes profundas em um solo que está prestes a ser queimado e renovado pelo fogo. O cristão ele não faz isso, porque isso vai refletir muito na questão das nossas finanças, dos objetivos da minha vida. Não que a gente não tenha que fazer, não, né? Temos que viver, né? Mas assim... As nossas prioridades aqui têm que estar bem definidas nesse momento em que estamos chegando, já estamos no tempo do fim do fim. Exato. Então nós temos que ver quais são as nossas prioridades. Exato. Né? E uma coisa que a Bíblia nos fala, que é uma chave na realidade, de 2 Pedro, capítulo 3, verso 12, né? Que nós podemos apressar a vinda do dia de Deus, ou seja, da volta de Jesus. Nós podemos fazer isso, né? Como? Através da pregação do Evangelho. Se o cristão fala de tudo, menos da volta de Jesus, tem um problema. Talvez ele não acredite, né? Realmente, né? Há um problema com esse cristão, porque a pessoa só pode dar aquilo que ela tem. Exato. Então, se ela não tem Jesus, por que eu vou falar dele? Por que eu vou falar de coisas relacionadas à Bíblia, ao céu? Não. Eu vejo assim, sabe, Francisco, que é algo para gente nos analisarmos, né? Porque a nossa salvação, ela importa exclusivamente à pessoa em si e a Cristo. Então, Cristo já fez o que ele tinha que fazer. Ali na cruz, né? Ele resgatou a humanidade, né? Então, o que quer dizer, gente, o resgate à humanidade? Onde muita gente fala, já estou salva. Não é assim, ele resgatou. Basta eu ir a ele e ter essa comunhão através da oração com ele. Mas eu vejo que quando eu tenho que analisar, eu não orei hoje. Eu nunca... li Ellen White. Quem é Ellen White? Aí eu vou para o Google e tiro minhas conclusões. Mas nunca me dei ao privilégio de ler O Grande Conflito, por exemplo. A outra questão... eu não leio a Bíblia, eu invento 1000 coisas. A Bíblia é coisa difícil, mas nunca me dei o privilégio de estudar a Bíblia. Então, tem algo errado aí. Eu tenho que me analisar e falar, escuta, Jesus fala, horas fosse frio ou quente, mas o morno dá vontade de vomitar. Então, a pessoa nem vive lá e nem vive cá. Sim. Então, a pessoa tem que fazer uma autoanálise e falar, escuta, o que eu quero da minha vida, né? O que me espera? Porque o tempo está acabando. O tempo está acabando. E a profecia de Mateus 24, capítulo 24, verso 14, fala que o fim só virá quando esse evangelho for pregado, né,
a todo o mundo, né? Nação, tribo, língua e povo, né? E será pregado... Gente, é um tema que dá pano para manga para muitos. Fala, mas como, né? Hoje, se não me engano, nem 30% conhece o cristianismo. Porém, gente, com a velocidade da informática e outra coisa, Jesus está falando que o evangelho vai ser pregado. Sim. Se ele está falando e se ele deixou escrito, é porque vai ser. Ele não está dizendo que vai ser feito por mim. Okay? Não, mas ele está falando que vai ser. Que vai ser. A gente tem as 3 mensagens angélicas, né? Então, vai ser. E o que nos importa, Márcia, é pregar. Exato. Não se vai ser... Isso é com Deus, que ele que falou. Sim, exato. E sabe o que está acontecendo hoje? Por isso, não refletir na vida de muitos cristãos essa questão de ser missionário em sua casa, em sua vizinhança, em seu trabalho, com a pessoa do supermercado, a caixa do supermercado, o posto de gasolina. Quando você não consegue... né? Viver como um missionário, você aceitou a Jesus, você se comprometeu em apressar a sua volta. Mas só que eu não tenho aquela vontade de falar de Jesus para as pessoas. Né? Você tem que fazer uma autoanálise, o porquê. Agora, qual é o problema, Márcia, nessa questão? Quando eu não faço isso, não prego o evangelho, eu estou atrapalhando a mensagem do terceiro anjo. Mas levando em conta também, né, Francisco, só para deixar bem claro, que cada um tem um jeito, tem uma personalidade. Sim. O levar o evangelho, por exemplo, você tem um dom, eu tenho outro dom, e às vezes a pessoa ela é muito tímida, ela tem o jeito dela, mas ela, dentro da sua personalidade, dentro do seu jeito de ser, ela consegue transmitir algo. Sim, consegue transmitir. Exato. Então, é só para pontuar que eu acho isso aí bem importante. Então, existem várias formas de você de pregar levar. Jesus. Exatamente. Porque muitas pessoas acham, eu tenho que fazer um estudo bíblico para a pessoa. A nossa vida, ela diz mais testemunho, do que... Exatamente. Né? O nosso exemplo de como nós falamos com as pessoas, as tratamos. Sim. Né? Isso era a tática de Jesus. Exato. De pregar o evangelho, né? E ele fala que essa é a fórmula para que a gente possa pregar o evangelho. Exato. Então, veja, quando eu não faço isso, eu estou atrapalhando a obra do Senhor, né? E quem vai me usar, se eu não estiver realmente... A gente só pode... O nosso corpo só pode ser usado, não tem jeito, gente. É duas forças, né? Não tem ou é Cristo ou é Satanás, é isso né? aí, né? E a gente vê aí o próprio Judas andou com Cristo. Sim. E não se entregou, na verdade, né? Ele não se entregou e em um dado momento ali de fúria dele, Satanás é que tomou conta ali. Ele já vinha sendo aliciado, né? Por Satanás. Que é o que a gente tem que tomar cuidado, né? Isso, Márcia, porque o que acontece? A profecia foi falada que alguém ia trair Jesus, mas era Judas? Exatamente. Não deu o nome de quem seria o traidor, mas a pessoa que deu a oportunidade para que essa promessa se cumprisse foi ele. Exato. E olha que Jesus sempre tentou ali, até o último, né? lavando os pés dele. Ellen White fala, né, que na hora que Jesus estava lavando os pés dele, ele sentiu algo assim, que ele ia confessar para Jesus, ele ia se entregar, mas aí ele o orgulho não permitiu. Ele pensou, né? assim, como essa pessoa pode ser o Messias se ele está lavando os meus pés? Exatamente. E foi isso aí que fechou. As portas fecharam para ele nesse momento. Exato. Né? Então, Márcia, a volta de Jesus, ela não é um evento teórico de um livro de teologia, tá? Isso aqui não é história. É um encontro de um pai com seus filhos. Sim. Agora tem uma coisa. Essa profecia, ela não é condicional. Ela não precisa de nenhuma condição para ela acontecer. Você acreditando ou não, aceitando ou não, Jesus vai voltar. É isso que a palavra nos garante. E meu apelo hoje, para todos nós, sabe, Márcia? É que nós, primeira coisa, examine o nosso coração à luz da lei de Deus e da graça de Cristo. Exato. Vamos fazer esse exame diário, né? Nosso travesseiro. Senhor, o que eu tenho que melhorar? Me mostre o que eu tenho que melhorar. E se você estiver no fundo do poço, se você tiver se desviado ali, estiver lá embaixo mesmo, que você não tenha vergonha de falar Cristo, porque o que mais Jesus quer é te tirar de lá, né? E ele tem condições de tirar.
E com um detalhe, né, Francisco, deixar bem claro, ele não vai apontar o dedo para você. Eu não te disse? Não. Não vai. Não. Pelo contrário, ele vai te pegar no colo, vai te abraçar e falar, vamos, filho, é daqui para diante. Sabe por que ele não aponta, Márcia? Sabe por que ele não crucifica ninguém ou condena? Lembra do episódio da mulher adúltera? Sim. Que pegaram ela para que pegassem Jesus Exato. ali, né, em um ponto. Jesus falou, todo mundo conhece, aquele que nunca errou, que atire a primeira pedra. Que atire a primeira pedra, né? Aquele que nunca pecou, que atire a primeira pedra. Todos saíram, inclusive os discípulos, que os discípulos estavam lá para apedrejar ela também. Uhum. Então até eles saíram ali de fininho. Agora, Jesus, quando falou para ela, cadê teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela, não, Senhor, nem eu. Exato. E isso é confortador, aqui, né? E foi aqui o ponto-chave para que essa mulher realmente se arrependesse e se voltasse para Jesus. Jesus era o único que poderia apedrejá-la, porque ele não tinha pecado. Exato. E ele conhece de forma profunda as mazelas humanas e como é que o inimigo também trabalha em cada ser humano. Em cada ser humano. Márcia, e ele falou assim, olha, vai e não peques mais. E esse é um dos apelos também da palavra hoje. Mas se pecar, eu estarei aqui. Isso. Ele diz que nós temos que abandonar os pecados de estimação que nos prendem ao mundo. Sim. Esses pecados de estimação, Márcia. Esse pecado de estimação, gente, é aquele pecadinho que você fala, isso aqui não tem problema, e você acaricia, aqui, e aquele lá, eu falo, o pecado de estimação é a raposinha que vai roendo nas bordas e daqui a pouco não tem como. É dessa forma. Então nós temos, esse é um dos apelos, abandone esses pecados de estimação. E se Jesus voltar e esses pecados estiverem, não tem como, não tem como, né? E por último, Márcia, aqui o apelo é compartilhar. Uhum. Vamos compartilhar a esperança com alguém que está desesperado. Sim. Você com certeza tem alguém desesperado que é próximo de você. Fale dessa promessa. Fale da promessa de Apocalipse, que não haverá mais choro, nem dor, nem morte. Fale isso para essa pessoa que está sem esperança. Esse é o nosso papel como cristão aqui. Jesus está voltando, mas mais do que saber os detalhes dessa volta dele, né? Das profecias, a pergunta crucial para nós hoje, Márcia, é: se Jesus voltasse hoje, ele o ia encontrar como um amigo que você está esperando ansiosamente ou como um estranho que teme a sua presença? Sim. Eu queria falar uma breve história aqui, bem breve, que faz uma analogia à volta de Jesus. Certo. Dois amigos desde a infância, ali muito tempo se passou eles juntos, só que depois cada um foi pro seu caminho, se separaram. Um deles sempre quis ser juiz, então estudou tudo, se formou como juiz. O outro não quis nada, se tornou um bandido, um homicida. E um dia ele foi pego e foi levado a júri e ia ser condenado. E quando ele chega, o juiz era o seu amigo de infância. Aí ele falou, nossa, o meu amigo, ele vai me livrar dessa. Ele vai me salvar. E quando chegou a sentença, culpado, condenado, ele chegou e falou, meu amigo, você não lembra de mim? Nós éramos amigos, inseparáveis. Por que você me condenou? Porque antes era o seu amigo, tempos atrás. Hoje eu sou o seu juiz. E Jesus, quando ele voltar, ele é nosso amigo hoje. Mas quando a porta da graça se fechar e ele voltar, ele virá como juiz. Então, Márcia, que nós possamos estar preparados para a volta de Jesus. E assim, de novo, eu vou bater naquela tecla de que nós falamos com Deus andando, caminhando, passeando, no carro, no trem, ouvindo um louvor, né? Erguendo os nossos pensamentos a Ele. Então não existe desculpa para nós não termos esse encontro com Deus. Sim. E eu até digo assim, sabe, a gente tem, segundo muitas pesquisas, muitas pessoas solitárias. E eu falo para essas pessoas que se sentem sós, para que elas tenham o hábito de fazer uma alimentação para ela. Quando ela fizer a alimentação dela, que ela convide Jesus para estar com ela ali. Convide Jesus em Aí ela vai ver que algo vai começar. Então, é um começo. Sim, é um começo.
E que a nossa resposta a tudo isso que nós vimos hoje seja todos os dias falado: ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Márcia, não tem coisa melhor do que nos preparar para esse encontro. Mesmo as lutas que temos, mas quando nós estivermos lá e vemos a glória que teremos, o que Deus vai nos oferecer. O que Ele tem nos preparado, né? A gente vai olhar o que nós passamos aqui. Vai ver que não foi nada, né? Uma coisa muito pequena. Então que Deus nos ajude. Amém. A não nos desviarmos e a ter o foco aí na esperança. Na esperança. E nesse Deus maravilhoso que já fez tudo. Sim. Tudo que estava ao alcance dele e que ainda está e que depende de mim. Exatamente. O que depende de mim é eu ir até ele e mais nada, né? Eu vou fazer uma pregação na minha igreja, né? Que o tema, eu estudei esse tema, nossa, como eu achei importantíssimo ele, sabe, Márcia? Fala o perigo do distanciamento, mantendo o centro no lugar certo. Sabe? Quando eu comecei a estudar esse tema, há um perigo grande demais para nós quando nós tiramos Jesus do nosso centro. Sim. E levando em conta aí, para a gente ir para o encerramento, eu tenho o hábito de dizer o seguinte: a Bíblia é nosso manual aqui na Terra. Sim. E que cada letra foi banhada de sangue. E a Bíblia, no geral, tem o sangue do Rei, que é o sangue de Jesus Cristo. Sim. Ela é um livro mágico e as pessoas estão perdendo a oportunidade. Que ninguém perca essa oportunidade. Perca enquanto busca o Senhor, enquanto se pode achar. É o que Isaías fala, né? Perfeito. Então que nós possamos buscá-lo. Exato. Gente, que vocês busquem a Jesus Cristo enquanto você puder achá-lo, porque breve a porta da graça se fechará. Mas enquanto isso, não se esqueça, o nosso Jesus Cristo é o nosso advogado. Nunca perdeu uma causa. Eu não sei qual o seu problema hoje, qual o seu vício, qual a sua dor, mas eu quero que você saiba que não importa o fundo que você esteja, Jesus Cristo, ele não te acusa, ele vai e ele é o único capaz de te resgatar. Mais uma vez, obrigada, e Francisco pode dar seu recado. Foi um prazer estar esses momentos com vocês e eu quero desfrutar de um momento que vai ser para sempre, sabe? Nós estando debaixo da árvore da vida quando Jesus voltar. Eu quero encontrar você lá também. Eu quero que esse reencontro seja realmente concretizado. Que Deus te abençoe e cuide da sua vida. Até mais. Até mais.